Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo e infelizmente, eu não sei, mas eu tenho me assustado com algumas coisas. Eu tenho me assustado, gente, com essa campanha eleitoral desse ano de 2022. Eu tenho me assustado com pessoas maravilhosas, pessoas boníssimas, pessoas as quais eu admiro, pessoas que realmente você olha assim para elas, mas como pode essa pessoa ser tão boa? Mas apesar disso tudo, eu tenho me assustado porque essas pessoas, elas têm apoiado o ex-presidiário Lula. Gente, será que tem como alguém em sã consciência apoiar o Lula? Nós temos visto que no Brasil nós temos uma certa classe política, uma certa classe artística, uma certa classe judiciária, né, defendendo o ex-presidiário. E por que Lula é um ex-presidiário? Por que Lula foi preso? Será que você nunca pensou sobre isso? Será que o Lula foi preso simplesmente porque as pessoas não gostavam do Lula? Não, as pessoas gostam do Lula. Tanto é que ele teve aí 55 milhões de votos. Será? Eu tenho dúvidas. Mas olha só, quem está com Lula? O Alckmin, que é o seu vice, é o candidato a vice na sua chapa. Olha só o que o Alckmin disse nesse vídeo aí. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Ou seja, o Alckmin disse que o Lula queria voltar à cena do crime. Mas agora o Alckmin vai voltar, o Alckmin vai levar Lula para a cena do crime, para que Lula possa roubar. Não vai, porque em nome de Jesus ele não vai ser eleito. Então, olha o que o Alckmin disse, que Lula quer voltar à cena do crime, para roubar mais, como ele roubou. Bom, olha só o que o Gilmar Mendes, esse que chorou elogiando o advogado do Lula. Veja só o que o Gilmar Mendes disse nesse vídeo. Pois é, seria bom que eles processassem toda essa estrutura, né, que eles montaram em torno dessa... na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. E veja, dizem, não roubam para o partido. Não roubam só para o partido, o que está se revelando. Roubam para comprar quadros. Isso lembra muito o encerramento do regime alemão, da antiga DDR, quando se descobriu que os quadros dos partidos tinham dinheiro no exterior. Sim, Lula, o PT, tem dinheiro em caixa para campanhas eleitorais até 2038. De onde que eles têm esse dinheiro? Do roubo. O roubo que foi comandado pelo Lula. Mas nós temos mais. Olha só o que o Barroso disse sobre o contexto da corrupção no Brasil. Vejam só o que ele disse. Sem mencionar as propinas para financiamentos públicos, tudo documentado. Portanto, são diferentes visões da vida e do país. Mas eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu
pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso e de fazer um novo país, de ensinar as novas gerações de que vale a pena ser honesto, sem punitivismo, sem vingadores mascarados, mas também sem achar que ricos criminosos têm imunidade, porque não tem. Então, o Barroso, gente, é outro também que agora está tomando o partido do ex-presidiário. Mas ele sabe do roubo que houve no Brasil no tempo do PT. FHC, vejam só o que o FHC disse nesse vídeo. Eu ouvi durante 13 anos, quase sempre silenciosamente, alguém que dizia nunca como antes. É verdade, nunca como antes se roubou tanto nesse país. É verdade, o país quebrou. O Brasil foi quebrado pelo PT, foi quebrado pelo lulopetismo. E essa crise que aí está, que como disse o governador Alckmin, vai custar caro ao povo brasileiro, é deles, não é nossa. Agora, recentemente, eu disse nos Estados Unidos, numa homenagem que me fizeram, que em vários momentos eu perdi a popularidade. Popularidade se perde e se ganha outra vez. O que eu nunca perdi foi a credibilidade. Isso não se... E quando se perde a credibilidade, não há mais como... Olha só, nunca como antes roubaram o nosso país. Quem foi o dono dessa roubalheira? Quem foi o comandante dessa roubalheira? Lula! Lula! E agora, FHC, Alckmin, Gilmar Mendes, Barroso, tudo está do ladinho do Lula. Mas tem um outro também que está do lado do Lula. E olha só, Joaquim Barbosa foi presidente, né? E foi ministro do STF. Olha só o que o Joaquim Barbosa disse quando estava sendo julgado o mensalão. Depois do mensalão teve o petrolão, mas o mensalão ainda. Olha só o que o Joaquim Barbosa disse sobre o Bolsonaro. A reforma da Previdência e a reforma tributária foram os principais exemplos de votações do interesse do governo federal na Câmara dos Deputados que teriam sofrido interferência desses pagamentos. Essas reformas receberam o fundamental apoio dos parlamentares comprados pelo Partido dos Trabalhadores. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Então, o único da base, dos partidos que faziam base do governo, que não aceitou propina para votar a favor do governo, foi Bolsonaro. E agora vocês querem comparar Bolsonaro com Lula? Vocês querem dizer que Lula é melhor do que Bolsonaro? Ah, meu querido, por favor, pense direito. Será que realmente você está pensando corretamente? Lula nunca foi honesto. Nunca foi honesto. Desde os tempos de que ele era sindicalista. Passando pelo tempo de político, os tempos em que ele era presidente e os tempos em que Dilma era presidente. Lula comandou o maior projeto de corrupção do nosso país e do mundo. Nunca se roubou tanto no mundo como no período de PT e de Lula. Então, coloque a mão na consciência. Pense no que você vai fazer no próximo dia 30 de outubro.